Bom dia, mulheres, tudo bem com vocês? Vamos para mais um devocional. E hoje o tema do devocional é para os salvos. Então, se você se considera salva, escolhida, esse devocional é pra gente. Eu me considero uma escolhida do Senhor. Então, é sobre isso que o Senhor tem falado comigo essa semana. Eu tenho meditado em alguns textos, tem falado bastante comigo. E eu queria compartilhar com vocês, né, o que o Senhor tem falado comigo. Então, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, fala assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Continuando. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que ele os acuse de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, sejam ao rei como autoridade suprema, sejam os governantes como por eles enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Aí aqui no 20 fala assim, ó. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam seus passos. Esse texto aqui é uma introdução, né, do que eu queria conversar com vocês, que o Senhor tem falado comigo, né, sobre ser salva, né, ser chamada. Então, aqui ele conta um pouco, né, do nosso chamado, né, pra gente viver, fazer o bem, né, praticar o bem mesmo com a maldade imperando o mundo, né, governando o mundo, pra gente ter boas práticas e tal e tal. Por que eu comecei a falar sobre esse texto? Porque aqui no começo ele já fala, né, que nós fomos escolhidos, né, nós fomos chamados. Aqui, ó, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Ontem eu estava ouvindo o hino que fala, o nome do hino é se ele não for o primeiro, uma coisa assim. E eu fiquei meditando naquela letra, aí teve uma estrofe que fala assim, ó. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com o sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, se o nosso coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Eu sinto isso muito forte, assim. Depois que o Senhor me chamou, nada mais faz sentido pra mim, assim. É uma batalha, todos os dias é aquela coisa, né, que aqui Paulo mesmo fala, aqui, ó. Peraí. Ai, meu Deus, acabei de ler. É Paulo, não, é Pedro? Aqui. Oh, meu Deus. Aqui ele tá falando sobre a batalha, ele vai falar que, não vou ler, senão vai ficar muito comprido, mas
é, é essa batalha que tem dentro de nós, né? Do nosso... das boas práticas, né, contra a nossa carne, né? A nossa carne, ela guerreia o tempo todo e eu sinto essa luta, essa briga todos os dias. Eu até, acho que esses dias eu comentei com a Rainha, eu falei, nossa, cansa, é cansativo, né? É uma briga mesmo contra a minha carne e contra o meu espírito. E aqui ele fala, né, que se o coração não for dele, não será de mais ninguém. E eu tava pensando nisso, falei, nossa, será que é isso mesmo? Essa frase faz sentido pra mim, porém, será que é bíblico isso, né? Lá em 1 Samuel, eu tô em Samuel, né? No capítulo 7, fala assim, no capítulo 7, no verso 3. É Samuel dando uma direção, assim, pro povo. E daí ele fala assim, ó. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. De novo, esse texto, ele falou muito comigo. É um contexto, assim, em que Israel tá lá, né, lutando contra os filisteus de novo, e eles perderam várias guerras aqui, até que Samuel assume e fala para eles, vocês querem mesmo voltar para o Senhor? Voltar-se para Ele de todo o coração? Então, livre-se de todos os deuses. E analisando aqui a vida, né, do povo de Israel, quando eles foram para o Egito, eles não tiveram paz. Enquanto eles não reconheceram que Deus era o único Deus, enquanto eles não adoravam o Senhor de todo o coração, né, eles não tinham paz. Até eles irem, né, foram para o exílio, tiveram que passar por tantas coisas para eles reconhecerem que Deus era o único Deus, porque o coração deles não era, Deus não estava em primeiro lugar. E eu vejo que o Senhor faz exatamente isso com o povo escolhido dele, né? Se o nosso coração não for primeiro dele, a gente não tem paz, a gente não tem paz. Até reconhecermos que ele é o nosso único Deus, porque a gente acaba tendo essa consciência aqui de que se ele não é o primeiro, tudo não passa de uma ilusão, é uma corrida atrás de coisas, né? E é outra canseira, né? A gente cansa correndo atrás de coisas, que é tudo ilusão, né? E a gente não consegue ter paz. Então, se o nosso coração, em primeiro lugar, se no nosso coração o Senhor não está em primeiro lugar, a gente fica dando voltas, né? A gente fica dando voltas no deserto. Então, o que eu queria deixar aqui, meu tempo já vai acabar, porque meu celular tá cheio. Eu vou até deixar esse hino aqui para vocês depois meditarem na letra, mas que a gente tenha essa consciência de que se as coisas, né, se as lutas estão grandes demais, né, se a gente tá no exílio, né, igual o povo, se a gente abandonou tudo, a gente tá em outra terra, a gente tá lá, né, sofrendo, sendo escravo ainda, é porque no nosso coração não tem o Senhor como o primeiro. Porque quando no nosso coração, o Senhor é o primeiro, a gente tem paz, a gente tem alegria, a gente consegue ser feliz, assim como Paulo, né? Preso na cadeia, né? Sofrendo açoites, ele era feliz, né? Ele conseguia ser alegre. Por quê? Né? Porque no coração dele era o Senhor como primeiro. É aquela frase do Luciano Subirá, né? Até que nada mais importe. A gente consegue? Você consegue falar essa frase? Não. Eu quero buscar o Senhor até que nada mais importa. E a gente tem que ser sincero, né? Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração, né? Ele sabe que será que é mesmo até que nada mais importe? Até que nada mais, seu filho, seu casamento, seu marido, seus bens materiais. Você tem coragem de negar tudo, de deixar tudo de lado para só amar ao Senhor, só o Senhor? É uma coisa que o Senhor tem falado bastante comigo essa semana,
porque diante de alguns desafios, né, a gente se deixa ser levado, né? A gente fica muito abalado com muitas coisas e isso demonstra como está o nosso coração, né? Como as coisas têm prioridade no nosso coração. Não que a gente, né, não vai se abalar. É claro que a gente se abala, mas se o Senhor está em primeiro lugar, não é motivo de morte, de desistir, não é motivo, né? Porque se Ele é o primeiro, a gente sabe que a gente está cumprindo o propósito, né? Que todas as coisas que nós vivemos é para cumprir um propósito, né? Assim como 1 Pedro diz que nós estamos aqui no mundo para viver diferente, né? Para demonstrar as nossas boas obras, né? Para demonstrar os passos de Jesus, né? Que nós seguimos os passos de Jesus. Então, a gente deixa de viver para nós negamos a nossa vida para viver em prol do reino, né? Da vontade do Senhor. Então, a gente só consegue isso se Ele for o primeiro. Então, eu vou deixar esse hino aqui para vocês meditarem na letra. É o que o Senhor tem falado comigo durante essa semana, porque tem apanhado bastante, mas faz parte, né? Até a gente aprender, né? Até a gente aprender a renunciar tudo, e se entregar só para Ele, né? É uma caminhada, né? É de glória em glória. E Ele vai nos ensinando, Ele nos pega pela mão e nos leva, né? Ele nos ensina. Então é isso, meninas. Um beijo e fica com Deus.